Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que o amor do grande Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, 5 de agosto. Olha, estamos aí já passando do meio do ano, né? Eu posso dizer com toda a convicção, e talvez você também possa dizer comigo, que até aqui nos abençoou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Nós estamos aí com a graça de Deus iniciando mais um programa Divino Companheiro, programa da Igreja Metodista Central de Cunha, que inclusive está agora no mês de agosto, completando aí 73 anos de vida e missão na cidade de Cunha. Nós estamos aí com uma programação especial, daqui a pouquinho a gente vai deixar aí o convite para você estar participando com a gente. Tempo maravilhoso, e que esta hora de programa a gente possa aproveitar juntos, né, para estarmos aí louvando o nome do Senhor. Já temos aqui umas músicas separadinhas para a gente estar louvando a Deus, palavra do Senhor para a tua vida. Lembrando que você também pode participar do nosso programa ligando aqui. A Narai está ali prontinha para atender a sua ligação, anotar o seu recadinho, seu pedido de música, se der para a gente atender com muito prazer. Você pode estar ligando no 31 11 11 72. Vou repetir, 31 11 11 72. E vai ser um prazer para nós estar te atendendo aí nesta manhã, ouvindo o seu recado, fazendo o seu oferecimento e sabendo, né, que aí do outro lado tem alguém nos ouvindo, tem alguém participando, né, tem alguém aí ligadinho no nosso programa. Eu queria deixar aí nesse início de programa o Salmo 125, que é um salmo que fala sobre a fé inabalável, aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Você tem colocado aí a sua vida inteiramente nas mãos dele? De você levantar de manhã e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o meu dia está nas tuas mãos, o meu trabalho, direciona, abençoe, guarde, livre. Você tem feito isso? E o Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. É legal isso, né? É agora, é depois, é amanhã, é antes, ontem, né? Enfim, é para sempre. O Senhor está em redor do seu povo. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão na iniquidade. Ou seja, quando a sua vida está pautada no Senhor, está arraigada no Senhor, está firmada no Senhor, não precisamos fazer nada de iniquidade, né? Mas precisamos que a nossa vida seja firmada nele. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com malfeitores. Paz esteja sobre Israel. Amém. Que nesta manhã você pode estar aí agradecendo a Deus, sendo grato, né, por mais um dia de vida que Ele nos permitiu. Que coisa maravilhosa, né? Depois de um sono, de uma noite gostosa de sono, aquele sono pesado mesmo de descansar, né? E de manhã você abrir os olhos e dizer: opa, respirei, estou vivo. Isso é graça de Deus, isso é manifestação da bondade de Deus, do amor de Deus na sua vida. Eu queria convidar você para nós, se você puder aí, né, parar um pouquinho, para nós estarmos orando, agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo que Ele continue conosco, que Ele tome as nossas vidas nas mãos dEle, a nossa família. Você pode estar colocando aí o seu trabalho, agradeça a Ele por esse tempo, né, de estar conseguindo ganhar o pão de cada dia. Que coisa boa, né? Sustento. Ele falou aqui que aqueles que são justos, aqueles que esperam no Senhor, não precisa lançar a mão na iniquidade, nas coisas erradas, mas fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto. Ore comigo, né, se for possível. Pai querido e grandioso Deus, mais uma vez, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e somos gratos, Senhor,
por tudo que o Senhor já tem feito e já fez por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por essa quarta-feira, por esse dia lindo, por esse sol que brilha, por esse céu azul, por essa diversidade de verdes que nós vemos nas montanhas, e nós vemos aí em tudo isso aí, obras das tuas mãos, do teu poder, da tua grandiosidade. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de estarmos aqui na Rádio Serrana, podendo aí conversar com muitas pessoas que estão do outro lado nos ouvindo. Senhor, que a tua graça, que o teu amor alcance a vida de cada um dos teus filhos. Nós somos gratos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos de louvor. Fernandinho, grandes coisas. Eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas por cada um de nós. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. São por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus.
São 9 horas e 11 minutinhos, quase 12, 9h12 praticamente, né? Você está aí ligado na Rádio Serrana, ouvindo o programa Divino Companheiro, um programa da Igreja Metodista Central em Cunha. Lembrando que você pode participar aí do nosso programa pelo 3111, pelo telefone 3111 1172, 3111 1172. Queria deixar a palavra de reflexão para você, para mim, para nós estarmos pensando um pouquinho sobre o perdão de Deus. Nós erramos, com certeza, né? A Bíblia diz que nós pecamos, erramos por palavras, pensamento, atitudes, obras, e às vezes erramos até por não tomarmos atitudes, né? Porque a partir do momento que nós tomamos atitudes contra as coisas erradas, né? Isso é produtivo, isso é bom. E o Evangelho de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio para que, através dele, através de nós aceitarmos ele como nosso suficiente Salvador, ele tivesse perdoando, né, todos os nossos pecados. Quando ele morre na cruz, ele derrama sangue puro, sangue remidor, sangue que lava, que perdoa todos os nossos pecados, né? E nós sabemos que nós fomos criados aí à imagem e à semelhança de Deus. Lá no Gênesis, no seu capítulo 2, capítulo 3, diz da criação do homem, né? E com o tempo o homem se distanciou da presença de Deus, perdendo aí o direito, né, da sua salvação. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, nós tomamos caminhos tortuosos, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Deus, pela sua grandiosidade, ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que através desse ato de sacrifício de Jesus por nós tivéssemos aí o direito da nossa salvação, o perdão, né, dos nossos pecados. Eu estava hoje de manhã ouvindo uma história que eu achei bastante interessante, e que dizia o seguinte: um homem, né, cometeu uma atrocidade, cometeu um crime na cidade, e foi assim um crime, vamos dizer, crime é crime, né? Mas assim, cometeu, mas não era algo tão grave. Ele era uma pessoa bacana, enfim. E a lei mandava que as pessoas que cometiam tais crimes fossem enforcadas, né? Era a pena aí do crime. E aí esse homem foi preso e estava já direcionado aí para ser enforcado, né? E a população da cidade, ela, conhecendo ele, sabendo que não era tudo aquele acontecimento, né? Eles se reúnem e vão ao prefeito. O único que tinha aí a autonomia, a autoridade para perdoar o crime era o prefeito. E aí as pessoas reúnem, vão ao prefeito, né? Explica para ele toda a situação. Ele também, o prefeito também conhecia aquele cidadão e sabia que não era, tinha uma coisa tão grave, né? Ou que não merecesse perdão. E o prefeito resolveu tomar a seguinte decisão: falou, peraí, eu vou lá, amanhã vai ser o enforcamento dele, e eu vou lá conversar com ele, vou explicar um pouco, falar um pouquinho da palavra de Deus para ele também, né? E aí o prefeito se arruma, né? Se veste bacana, pega a Bíblia e faz a sua carta, a carta de perdão daquele senhor, né? Coloca dentro da Bíblia e vai lá para exatamente entregar, né, para ele o seu perdão, para que ele fosse livre da forca, né? E quando chegou lá, falou com o agente penitenciário, né? O agente foi lá, anunciou ao preso: olha, tem aí um senhor querendo falar com você. E a atitude do preso foi a seguinte: olha, não quero falar com ninguém, enfim, aquela gritaria lá extravagante. Mas mesmo assim aquele homem, o prefeito insiste, né?
em conversar com ele. E quando chega perto da cela, fala: olha, eu vim aqui conversar com você, um pouquinho, né? Vim falar para você do amor de Deus, eu vim falar de Deus para você, né? E aquele homem, ele fala para o prefeito: olha, ele não sabia que era o prefeito até então, né? Mas ele falou: olha, não quero saber disso, não quero saber de conversar com o senhor. Deus não existe, porque Deus é... Enfim, falou um monte de atrocidade. E o prefeito insiste com ele: não, mas calma, relaxa, deixa eu falar um pouquinho com você, deixa eu conversar um pouquinho com você, né? E aí ele insiste: não quero, vai embora. E depois de insistir bastante, o prefeito toma: olha, não quer conversar, eu vou embora. O prefeito sai, vai embora, né? E o agente penitenciário volta e fala para ele: você sabe quem estava te visitando, quem veio te visitar, quem veio conversar com você? Ele fala assim: não sei, não quero saber, não quero nem né, tomar conhecimento de quem é. Aí o agente penitenciário falou para ele: olha, esse é o prefeito da cidade, o único que tinha autonomia e autoridade de perdoar o seu crime, e ele tinha dentro da Bíblia dele uma carta de perdão. E você jogou totalmente fora a sua chance de ser perdoado. E aí no outro dia, na hora do enforcamento, né, a população se ajuntou, veio ver, né? E aquele homem pediu a palavra. Fala: eu posso deixar aqui a minha última fala? E as pessoas, as autoridades que estavam ali, autorizaram ele falar. Aí ele falou a seguinte frase: eu estou sendo enforcado não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. E aí eu fiquei refletindo bastante nisso aí, né? Olha só, Deus deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que os meus pecados, para que os seus pecados, para que as minhas atrocidades, as suas atrocidades fossem perdoadas pelo amor que Ele tem por mim e por você. E sabe que muitas vezes acontece? Muitas vezes nós rejeitamos o perdão de Deus. E nós não somos condenados pelos pecados que nós cometemos. Mas nós somos condenados pelo perdão de Jesus, que tem sido trazido através de Jesus nas nossas vidas. Queria que você refletisse aí nesta manhã um pouco sobre isso, sobre essa fala, né? Que é muito importante. Olha aí bem com carinho, né? Na grandiosidade do amor de Deus na tua vida, deixando aí o perdão através de Jesus Cristo, te dando o direito da salvação por Jesus Cristo. Ele fala: Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é aquele que nos leva de retorno a Deus, é Jesus que nos direciona, é Jesus que através dele que nós temos o direito da nossa salvação. Pense bem, analise bem e não deixe que o perdão de Deus oferecido na tua vida seja rejeitado. É o que nós pedimos, né? Eu quero deixar aí para você refletir. Analise bem e tome aí a sua decisão. E nós vamos ouvir mais um louvor: Fernandinho Galileu, o Jesus que fez o sacrifício na cruz por mim e por você. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Uau! Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nove horas e 26 minutinhos. O tempo passa rapidinho. Você está ouvindo aí o programa Divino Companheiro, o programa da Igreja Metodista Central de Cunha, que está completando aí nesse mês de agosto, né, 73 anos de vida e missão. E está tendo aí no sábado e no domingo, né, domingo de manhã, escola dominical, no culto à noite, uma programação especial de aniversário. Nesse sábado, às 19h30, né, esse sábado agora dia 8, a gente vai estar tendo aí a presença do pastor Lucas Gomes, da igreja
Metodista de Guaratinguetá e a banda também da Igreja Metodista de Guaratinguetá. Então você é o nosso convidado especial, sábado agora, dia 8/8, às 19h30, né? Pastor Lucas Gomes e a banda, um louvorzão aí da banda também da Igreja de Guaratinguetá. Um tempo aí abençoador, né, de estarmos juntos. Tem tido assim um tempo de comunhão depois do culto, um lanchinho, enfim, muita coisa boa para nós estarmos aí comemorando os 73 anos de vida e missão. No domingo, dia 9, pastora Zulene Dias Gomes, né? O louvor da nossa igreja, inclusive eu estou fazendo parte aí da liturgia desse tempo abençoado, e você pode estar também participando com a gente. No sábado, dia 15/8, às 19h30, vai ter a Noite dos Talentos, né? Então, se você tem algum talento aí que está meio escondidinho, é tempo de ir lá fazer a sua inscrição, participar, né? Se você gosta de cantar, louvor, adoração ao nosso Deus, com certeza vai ser um tempo aí abençoado. No domingo, 16/8, pastora Eleni dos Santos Barbosa e o louvor do grupo de adoradores, né? Então, a pastora Eleni, o grupo de adoradores é um grupo aqui da Igreja Metodista de Jericó, Cunha, e um mesclado aí, né? E tem sido aí um momento muito bacana, cantam muito bem, então você é o nosso convidado também. No dia 16 também, a pastora Eleni, aliás, no dia 16, pastora Eleni e o grupo de adoradores. Aí no sábado, às 22/8, vai ter um cafezão, café das mulheres, né? As mulheres metodistas aí de Guaratinguetá, aliás, do Vale de Cunha, Jericó, Cume, e você também está convidado. Dia 23/8, às 19h, aí no domingo, deixa eu frisar uma coisa aqui que é legal, né? Aos domingos, os cultos são às 19 horas, no sábado às 19h30 e no domingo às 19 horas. No dia 23, a mensagem é do nosso SD, pastor Silvio César Leite, que é daqui da nossa terra, de Jericó. Hoje está na igreja de São José, né, metodista de São José dos Campos, né, vai estar presente e trazendo aí uma palavra e com certeza também um tempo de louvor, de adoração. No dia 29/8, pastor Marcos Miguel de Oliveira Albex, da Igreja Metodista do Brás, nessa igreja central, e o louvor também da Igreja Metodista de Cunha. E o encerramento, dia 30/8, o nosso bispo Marco Antônio Garcia, né? E o louvor da nossa igreja aí. Então tá aí uma programação recheada de coisas boas aí, palavra, ministração da palavra de Deus, momento de oração. Esse sábado agora e domingo foi um tempo maravilhoso, tempo de oração, tempo de intercessão, né? Tempo de estarmos aí louvando a Deus, sermos gratos, gratidão. Inclusive quero falar um pouquinho sobre gratidão, daqui a pouquinho eu vou estar falando um pouco sobre isso, a importância da gratidão, né? Então esse tempo que nós estamos vivendo na Igreja Metodista é um tempo de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, de reconhecimento das bênçãos dele, né? Nesse tempo, nesses 73 anos de vida e missão da Igreja Metodista aqui nas terras cunhense. Nós temos aqui um recadinho da Lili. A Lili ligou pra gente, ela pede oração para todos os enfermos, todas as crianças. Manda um abraço aí para todo o pessoal lá da Santa Casa. Manda um abraço para Ivone lá do bairro do Motor, que está fazendo aniversário. Opa, legal, Ivone. Nossos parabéns aí para você também, né? Além do parabéns da Lili, o nosso parabéns aí, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Manda um abraço para nós, para todos aqui da rádio. O Samuel está aqui com a gente, nosso técnico de som, agradece aqui também, né? Fazendo uma técnica perfeita aqui. Obrigado, viu, Samuel? Então, nosso abraço aí da Lili para todos nós aqui da rádio e para todos os aniversariantes. Nós vamos estar mais um louvor aí, ao da Célia, Poder da Oração. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração.
Diz eu creio. As mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da casa viva. Incenso misturado à oração. Quando o anjo obedecer, a trombeta vai tocar. E Deus vai mover os céus. Vai mover. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo o seu coração vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Eu vou abençoar minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. São 9 horas e 35 minutinhos. Você está ouvindo aí o programa Divino Companheiro. Acabou de ouvir aí o louvor, né, da Alda Célia, Poder da Oração. A oração tem poder. E eu queria compartilhar com você um pouquinho aí sobre gratidão. 1 Tessalonicenses, seu versículo, capítulo 5, nos versículos 16 até os 18, 3 versículos da palavra de Deus, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão. A gratidão, ela agrada o coração de Deus. Sermos gratos, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, reconhecermos, né, a grandeza de Deus, reconhecer os feitos de Deus na nossa vida. Isso agrada o coração de Deus. Às vezes nós temos aí, ao invés de sermos gratos, né, nós temos infelizmente o costume de reclamamos por tudo. Tá dando sol, reclama, que calorzão danado, ai, tá me queimando, chove, puxa vida, chuva, esfria, né? Nossa, que frio, não é verdade? E a palavra de Deus diz que nós devemos dar graça por tudo que acontece nas nossas vidas, até mesmo pelas dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. E é no meio da dificuldade que nós crescemos, amadurecemos, aprendemos, né?
E eu tenho a certeza de uma coisa, que mesmo em meio às dificuldades, Deus não nos abandona. Deus não deixa de nós em nenhum dos momentos, quando a nossa vida está, claro, arraigada e fortalecida nele, não? Inclusive, eu quero aproveitar essa fala de gratidão para deixar aqui um testemunho e um agradecimento, né? A todas as pessoas que oraram por nós, a todas as igrejas que oraram por nós, intercederam por nós, que abraçaram também a nossa causa, né? A minha esposa, a Salete, ela, em outubro do ano de 2025, ela passou por uma cirurgia no intestino, né? Estava correndo o risco de obstrução, e depois da cirurgia, foram 17 dias que a gente ficou internado lá no Frei Galvão, né? Foi feita a cirurgia, tirou a obstrução, foi feita uma biópsia, né? E na biópsia constou que tinha nessa lesão 25 tumorzinhos. E desses 25, 4 era maligno, era um câncer, né? E foi assim um tempo assustador, de muita busca da presença de Deus, de clamor da presença de Deus, porque quando se fala a palavra câncer, é assustadora, né? E Deus foi presente conosco em todos os momentos, desde o momento da cirurgia, da internação, as pessoas praticamente preparadas, né, para estar nos atendendo, e a gente pôde ver nesse tempo o mover de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí, depois da cirurgia, chegou o resultado da biópsia, né? E constou que era um câncer e precisava fazer quimioterapia. Foi aí de novo mais um tempo aí no início, né? De muito questionamento, de muita preocupação, mas assim, mais uma vez, né, Deus foi presente conosco, Deus abençoou, abriu as portas, Deus usou os médicos, enfermeiros que traziam sempre uma palavra de tranquilidade para cada um de nós, e aí a gente pôde ver mais uma vez o amor de Deus, né, sendo manifesto sobre cada um de nós. E a Salete, ela fez 12 sessões de quimioterapia. Começou em janeiro, se eu não me engano, e terminou agora, dia 16 de julho, mês passado, aí, no finalzinho, no meado do mês passado, terminou a última sessão. E nesse intervalo, ela fez uma tomografia, né? E constatou que não tinha mais nada, estava curada. E aí o médico encerrou, né, esse ciclo. Inclusive daqui a pouco hoje a gente vai estar voltando no médico novamente, né, para estar levando mais exames, agora é acompanhamento, enfim. Mas assim, palavra do médico, você está curada. E aí eu queria compartilhar com você isso, a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida, a bênção de Deus na nossa vida, sendo grato a Ele, porque tudo foi preparado por Ele nos nossos momentos mais difíceis, né? E a gente, nesse tempo de tratamento, nesse tempo de cirurgia, nós andávamos por aqui pela cidade e encontrávamos com as pessoas pela rua, eles falavam assim: nós estamos orando por vocês. As igrejas ligavam, pastores ligando, nós estamos orando por vocês. E a gente, eu quero aproveitar esse tempo para testemunhar a grandiosidade de Deus, a cura, né, da vida da Salete, e também agradecer a todos que oraram por nós, que intercederam por nós, todas as igrejas que colocaram nossos nomes aí na corrente de oração, e a nossa gratidão. E eu não poderia deixar aí de aproveitar essa oportunidade para dizer que Deus cura, Deus abençoa, Deus salva, Deus é tremendo, Deus é poderoso, e a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e a gratidão alegra o coração de Deus. Isso é bíblico, não é assim eu que estou criando e falando, né? É de conhecimento aí de todos, né? Todos os cristãos aí que lêem um pouquinho a Bíblia. Quando Jesus estava pregando
uma grande multidão, né? E já estava ficando tarde, não tinha o que comer. E ele fala para os discípulos: olha, nós não podemos despedir essa multidão sem dar a eles nada para comerem. E os discípulos falam para ele: Senhor, nós temos aí 5 pães e 3 peixinhos para alimentar uma multidão desse tamanho. E aí Jesus fala para eles: traz aqui para mim. E diz que a palavra de Deus diz que ele pega aqueles peixes, aqueles pãezinhos, eleva aos céus, né? Ergue aos céus e dá graças a Deus. E houve ali, naquele momento, uma grande multiplicação. E foi alimentado toda aquela multidão que estava ali junto com eles, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, o fato de ser: olha, eu estou te agradecendo, Senhor, temos aqui 5 pães e 3 peixinhos, mas nós te agradecemos por isso. E isso trouxe multiplicação. Multiplicou, ou seja, a gratidão a Deus traz multiplicação de bênçãos, de fartura, na tua vida, na tua casa, sermos gratos. E vou citar aí um exemplo que também é bastante conhecido, que é Jó. Nós conhecemos aí muitas vezes a história de Jó pelo sofrimento que ele passou, pelas provações que ele passou, tá? E a Bíblia fala que ele era homem justo, íntegro e grato a Deus, homem temente a Deus. E Jó era temente a Deus, que ele tinha uma preocupação total, até com a sua família, com os seus filhos, né? Diz que os seus filhos faziam festa de tempo em tempo na casa de cada um deles, enfim. E Jó oferecia sacrifício a Deus, pedindo perdão, até mesmo pelos pecados que talvez os seus filhos tinham cometidos, que ele não conhecia, que ele não sabia. Homem justo, íntegro a Deus. E diz que um dia Deus estava, claro, né? Deus estava lá no céu e Satanás passou por lá e Deus pergunta para ele: Satanás, de onde você vem? Ele fala: vim de rodear a terra. E aí Deus fala para ele: olha, você viu lá meu servo Jó? Homem justo, íntegro, homem que temente a mim, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Ou seja, Jó, ele passa a ser referência aos olhos de Deus. Olha só que coisa tremenda. Sermos justos, sermos íntegros, sermos gratos, fazermos aquilo que agrada a Deus, nos torna referência da palavra de Deus, né? E aí Satanás fala: mas peraí, ele tá tudo bem, cara, ele é um cara rico, a família que o cara tem, né? Os filhos são lindos, as filhas são lindas, muitos bens, é fácil ser grato a Deus, porque tá tudo bem com ele. E aí Deus fala para ele: olha, você só não vai tocar na vida de Jó, a alma dele é minha, ninguém toca nela, mas pode tirar todos os bens. E diz aí a palavra que de tempo em tempo chegava alguém lá para Jó: olha, deu um vendaval lá, matou todo o seu gado e só sobrou eu para te trazer a notícia. Daqui a pouco chegava outro: olha, matou todos os seus bois e só sobrou eu para trazer notícia. Olha, deu um terremoto lá, caiu a casa dos seus filhos, morreram todos, só sobrou eu para te trazer a notícia, né? Mas Jó continuava sendo grato. Ele fala assim: olha, nu nasci, nu voltarei, não tem problema, os bens daqui não vai ter problema nenhum. O que importa é a minha convicção, a convicção que eu tenho que Deus é tremendo, Deus é comigo, Deus é provedor, Deus é abençoador, né? E aí, voltando Satanás lá e fala assim: olha, e aí, Deus fala para ele: e aí, Satanás, né? E o meu servo Jó: olha, até agora tá tudo bem, né? É que ele tá bem. E aí Deus fala: olha, pode tocar na carne dele, mas a alma dele é minha, né? E nós sabemos aí da história que Jó foi agravada por enfermidades, né? Terríveis, de chegar ao ponto de se coçar com cacos de telha. Eu imagino isso, né? E diz até que os amigos falaram para ele: olha, a esposa, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre, porque Jó,
tanta fidelidade que você continua firme aí falando de Deus, enfim, e chega um momento mesmo que tão assim assustador. Eu vou contar aí uma ilustração para que você possa entender. Nós tivemos aí a Copa do Mundo agora recente, né? E o Brasil foi desclassificado, né? E o Hendrick, você lembra dessa cena? O Hendrick sai sozinho na cara do gol, né? Pra marcar o gol. Nós ficamos naquela, agora vai marcar, vai empatar. O Hendrick chutou fora, puxa vida, chutou fora, né? E a situação de Jó era tão terrível que Satanás estava prontinho como a gente para comemorar o gol, né? Comemorar a vitória dele. O inferno estava preparado. Jó vai amaldiçoar o Deus dele. Ele vai amaldiçoar. Jó vai falhar e nós vamos comemorar. E na fala de Jó, ele fala assim: olha, em tudo o que eu estou passando, eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive. Eu fico imaginando a decepção que nós tivemos, mais ou menos, é uma ilustração, tá bom? Claro. A decepção que nós tivemos ali quando o Hendrick perdeu aquele gol feitinho lá, né? Que a gente ia comemorar o empate. O inferno também, o inferno murcha diante da palavra de Jó. O meu Redentor vive. E Satanás não pôde comemorar porque Jó foi temente a Deus, ele foi firme, ele foi convicto. E no final ele fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus de com ele caminhar, de com ele andar. E nós sabemos aí, né, você conhece bem a história, nós sabemos aí que Deus restitui tudo na vida dele novamente, a família, filhos, o gado, e enfim, tudo, a saúde, restitui. E ele passa a ser uma referência de gratidão para nós, como exemplo para cada um de nós, sermos gratos por tudo que Deus tem feito na minha e na tua vida. Gratos pelo pão de cada dia, gratos pelo trabalho. Às vezes nós saímos para trabalhar, mas tem que trabalhar, é cansativo, né? E a gente sabe nas notícias quantas pessoas caminham aí dias e dias entregando currículo à procura de um trabalho porque está faltando alimentação na sua casa. Gratos, né? Porque nós temos um lar para voltar. Nós temos uma família. Aliás, valorize muito a família que você tem, os filhos, cuide, né, deles, a sua esposa. Valorize a sua família, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, a sua casa é gratidão, é bênção de Deus para a tua vida. Você tem um lar para voltar, você tem uma casa para voltar, você tem um trabalho, você tem um carro para andar. A gente fala assim, né? Olha, carro é bom, mas dá uma despesa, opa, mas não é legal? Quando você precisa, você vai de um lado para o outro, enfim. Sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na tua vida. A gratidão alegra o coração de Deus. Que nós, né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, possamos aí sermos gratos por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. E eu tenho certeza que a gratidão a Deus traz bênção para a minha vida, para a tua vida. A gratidão alegra o coração do Senhor. A gratidão traz multiplicação de bênçãos na tua vida. Que você possa pensar nisso, ser grato por tudo que Deus tem feito na tua vida. Amém, meu irmão? Queria deixar mais um louvor para você aí, Soraya Moraes, Caminho no Deserto. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei.
te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 9 horas e 56 minutinhos, estamos chegando ao finalzinho do programa Divino Companheiro. Ligou pra gente aqui a Creuza, ela pede oração. Creuza, vamos estar orando aí por você, tá? Obrigado pela sua participação. Quero mandar um abraço para Dona Rica, para minha mãe, Dona Conceição, que tá ligadinha no programa, a Márcia, a Marlene, todos aí que nos acompanharam até aqui, né, nessa manhã de quarta-feira.
Que Deus continue abençoando ricamente a tua vida. Obrigado pela tua audiência. Só uma correção aqui nos avisos da festividade do mês de aniversário, que o café do dia 22 das mulheres não é distrital, é local, né? Então é para as mulheres aqui da nossa igreja, das igrejas locais. Você que tem vontade aí, vai lá tomar um café com a gente, vai ser muito bem recebido, tá? E nós vamos estar encerrando o nosso programa. Eu queria convidar você para nós estarmos tendo um tempo de oração, né? A Cleusa pediu oração, a Lili pediu oração, mais outros pedidos de orações, agradecendo a Deus e louvando a Deus por esse tempo que passamos juntos. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus continue abençoando ricamente a tua vida e o teu dia. Pai querido e grandioso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença e a nossa palavra não poderia ser diferente de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela tua provisão, pela salvação derramada através do teu Filho Jesus Cristo, expressão grandiosa do teu amor para cada um de nós, Pai. Muito obrigado. E queremos colocar de uma maneira especial esses pedidos nas tuas mãos, a vida da Cleusa, a vida da Lili, a vida das pessoas enfermas que foram citadas aqui, ó Deus, nessas ligações que foram mandadas. Pai, muito obrigado por tudo e que o Senhor cuide, Senhor, de uma forma especial da vida de cada um deles, ó Deus. Muito obrigado por esse tempo que pudemos falar aí da tua palavra. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica aí com mais um louvor, Soraya Moraes. Grande é o meu Deus. Esse Deus é tremendo e maravilhoso. Um ótimo dia para você. Fiquem com Deus.